a Cristina Alves Lima e eu estou novamente aqui com vocês no quadro Talk Competências para falar de um assunto muito interessante que é a administração de crises. A pergunta aqui não é se você ou a organização na qual você trabalha um dia vai passar por uma crise. A questão é como agir quando a crise chegar. Será que você está preparado? O que significa crise, né? A crise é quando alguém comete algum erro na organização, né? Ou você na sua vida pessoal mesmo. Este erro leva a uma adversidade, né? E isso pode vir a público, se tornar um escândalo. E então, como que nós vamos agir? Então, essa situação, ela pode acontecer mediante, por exemplo, um acidente, talvez um acidente no transporte, um acidente de trabalho. Pode ser, por exemplo, uma intoxicação, talvez um restaurante ou um produto industrializado, incêndios, transações ilegais ou antiéticas, má administração, preconceitos, racismo, falsas informações, informações sigilosas que vão a público, talvez a pessoa fique nervosa com alguma situação e acabe cometendo algum tipo de violência, né, seja verbal ou mesmo física ou moral, desacato às autoridades, né? Então muitos erros podem acontecer, né? E há algumas áreas que esses erros podem acontecer numa escala maior de probabilidade. Por exemplo, a área de transportes, áreas da área química, alimentos, medicina, tecnologia, ou mesmo figuras públicas, como políticos, artistas ou grandes empresários. Então, qualquer tipo de descuido que nós, de forma pessoal, possamos cometer, ou mesmo pessoas que estão sob nossa responsabilidade, ou pessoas na qual nós representamos, estaremos aí totalmente envolvidos, né? Então, as pessoas, ao saberem dessa situação, pares, talvez até mesmo os nossos superiores, ou mesmo familiares, amigos, né? Ao saberem desse escândalo, essas pessoas irão nos julgar e elas esperam uma retratação aí da nossa parte. Então, o que nós devemos fazer? Primeiro, precisamos estar preparados. Como que nós vamos estar preparados para uma situação assim? Então, precisamos fazer sim um plano de ação. Então, a primeira coisa é você levantar todas as vulnerabilidades da sua vida pessoal, da sua vida profissional. Se for, por exemplo, relacionado à sua empresa, né, onde você trabalha, então você pode, inclusive, convidar pessoas e montar ali um comitê de crises. Então, esta equipe vai te ajudar a levantar quais são todas as vulnerabilidades que podem acontecer ali, que podem se tornar um erro e se tornar aí um escândalo, né, mediante a sociedade. Então, após este levantamento, para cada uma das vulnerabilidades, nós elaboramos um plano de ação. Este plano de ação, ele deve conter ali todo o roteiro, né, todos os procedimentos que nós devemos realizar, né, e as pessoas envolvidas, desde a percepção do fato, o rastreamento, a confirmação, os procedimentos, os suportes necessários, até a comunicação, né, de todas as pessoas envolvidas e interessadas. Agora, né, como que nós podemos, então, administrar essa comunicação? Então, alguns erros, eles precisam ser evitados, tá? Então, primeiro, né, a demora para comunicar ou a falta da comunicação é um erro muito grande. Segundo, não assumir um erro também é um grande problema. Ou, de repente, você responsabilizar terceiros, né? Então, realmente é um erro que as pessoas não perdoam. Mentiras, né? As mentiras, num momento, né, ou outro aí, mais cedo ou mais tarde,
a verdade vai aparecer. E aí a sua reputação vai ficar mais prejudicada ainda, né? Ah, mas eu não vou mentir, eu vou só minimizar os fatos. É a mesma coisa, tá? Então precisa ser transparente. Que mais? Subestimar ou ser indiferente, né, com a situação, ou mesmo ao atender, por exemplo, a mídia ou as pessoas envolvidas, usar um tom de voz grosseiro, irônico. Então, tudo isso vai prejudicar ainda mais aquela situação que já é muito constrangedora. Então, o que nós devemos fazer para, né, utilizar bem essa ferramenta que é a comunicação para administrar esta crise, né? Então, primeiro, comunique-se, use, né, esta ferramenta. Então, fale, né, com os públicos envolvidos. Então, o primeiro público que você precisa se comunicar bem, dar todo um suporte, orientação, são as pessoas envolvidas. Talvez hajam até mesmo vítimas ali relacionadas àquele fato, né? Ou famílias dessas vítimas. Então, essas são as primeiras pessoas que você precisa se comunicar. Também o seu público interno, né? Então, as pessoas da organização na qual você pertence, elas precisam ser informadas sobre o ocorrido, elas já precisam estar treinadas, inclusive, como proceder numa situação como essa. Mesmo aquelas pessoas que não estão envolvidas naquela crise, muitas vezes a mídia, né, procura essas pessoas para puxar alguma informação e elas precisam estar preparadas para atender esse público, né, de forma respeitosa. Talvez elas não darão a informação porque não foram preparadas para isso, mas elas precisam saber direcionar a quem essas pessoas podem procurar, né, a pessoa certa, ok? Bom, depois do público interno, porque seria também, só voltando um pouquinho, né, seria muito constrangedor para o público interno ficar sabendo daquele ocorrido somente pela mídia, né? Então, não. Então, o público ele precisa ser informado primeiro também, o público interno da organização. E a mídia, a sociedade em si, então você precisa utilizar todos os meios de comunicação, né, todas as ferramentas disponíveis aí para utilizar uma comunicação transparente. Tá? Então, aonde as pessoas estiverem, você precisa estar presente. Então, por exemplo, prepare aí o seu SAC, né, o Serviço de Atendimento ao Consumidor, a sua ouvidoria, o atendimento por meio de WhatsApp, e-mails, né? Você pode ter, inclusive, um blog ou informações por meio do site, informações, inclusive, sendo atualizadas a todo momento ali para que as pessoas possam acompanhar o que está acontecendo, né? Também prepare o que será falado aí para os meios de comunicação. Se você não se sentir apto, né, para falar com a mídia, por exemplo, você pode sim ter um porta-voz, mas esse porta-voz precisa ser uma pessoa preparada, por exemplo, em relações públicas. Não coloque lá um advogado, um perito, um técnico que não esteja preparado, né? Então, é melhor que as pessoas responsáveis pelo evento é que se pronuncie, tá? Então, esteja preparado, treinado para isso. Isso mostra à população que você realmente se importa, né, com aquela situação. Que mais? E neste momento da comunicação, diga, né, o que está acontecendo, né? Esclareça ali os fatos, os procedimentos que foram tomados, os suportes, né, que foram dados ali às pessoas envolvidas. Também os esforços para solucionar aquela situação, né? Então não minta, né? Fale sempre a verdade, né? Assuma o erro, né? Assuma a sua responsabilidade. Não foque ali a sua preocupação nas questões financeiras ou materiais. Na verdade, o ideal é você nem comentar a respeito desse assunto, mas diga, né, o quanto você se sente ali sensibilizado, de forma sincera por aquela situação, se coloque à disposição de solucionar, né, aquele problema,
de passar toda a informação necessária, de dar todo o suporte necessário às pessoas envolvidas. Então, se você, né, seguir essas informações, essas orientações, talvez aquela situação de crise não seja nem considerada crise pela sociedade, seja considerada apenas um evento, tá? E após, né, essa crise, essa situação difícil, faça uma autoavaliação. Então, corrija, né, a origem desse erro, corrija os pontos que foram falhos no plano da administração de crise, né? É também importante que você indenize, né, as pessoas envolvidas, não espere processos, por exemplo, quanto antes você solucionar, né, todas as necessidades aí das pessoas envolvidas, antes você vai encerrar aí essa situação crítica, essa situação difícil. Portanto, como nós vimos, né, é muito importante sermos autênticos para conseguirmos administrar uma situação como essa, né? Então, algumas virtudes, elas são realmente muito necessárias, né? Então, uma pessoa, ela precisa ser verdadeira, ela precisa ser altruísta, ela precisa ser prudente para conseguir administrar esta situação, né? Que não é fácil, mas que todos nós estamos sujeitos aí. Espero que vocês tenham gostado das orientações e continuaremos aqui nos próximos quadros falando sobre outras competências que você pode desenvolver de forma pessoal ou profissional. Então, continue seguindo aí o nosso quadro.